porque eu não vou deixar mais gravado a live inteira no Instagram. E aí aqui no computador fica legal, eu acho. Deixa eu ver. E daí no computador eu posso fazer um canal no YouTube e postar lá também os vídeos para mais pessoas poderem assistir. Então eu vou falar aqui e vou falar aqui, tá? Ai, gente, bom dia, bom dia, bom dia. Vou esperar mais um pouquinho para entrar mais pessoas, aí vou fazer uma oração pra gente iniciar. E a mensagem de hoje, ela tá muito importante e é muito profunda, porque nós às vezes esquecemos que nós devemos confiar no Pai. A mensagem de hoje vai falar sobre Deus nunca falha. Ele sempre prepara pessoas, situações, lugares para que nós possamos conseguir ser levantados por Ele, sabe? E normalmente, quando alguma coisa boa vai acontecer, uma coisa ruim acontece antes. Não sei se vocês já notaram isso. Isso acontece desde lá atrás. Na Bíblia mesmo, inclusive, sempre era assim. Às vezes uma coisa muito ruim acontecia para depois acontecer uma coisa boa. Então, tem situações da nossa vida que a gente está passando que você acha que é o fim do mundo. Que agora eu não vou aguentar. Agora vai acabar a minha vida. Meu Deus. Sabe aquele desespero? Então, aquele desespero, gente, é nessa hora que você tem que confiar no Pai. Deus nunca falha. É a mensagem de hoje. É no momento do desespero que você tem que respirar fundo e colocar toda a sua energia no Pai e confiar nele cegamente. Ele é a única pessoa que nós, pessoa, né? Ele é o único ser onipotente, maravilhoso que nós podemos confiar de verdade. Ele nos ama incondicionalmente. E ele, como eu disse, eu venho dizendo para vocês, ele está disponível. Nós temos uma conexão direta com o Pai através da oração. Não deixem de orar. Orar é importantíssimo. Inclusive agora, vamos fazer uma oração para iniciar, tá bom? Com licença. Querido e amado Pai Celestial, Pai, o Senhor que é um Pai bondoso, um Pai amoroso, um Pai misericordioso, Pai, que perdoa nossos pecados e que está disponível e disposto a nos amar como nunca, Pai. Pai, que o Senhor possa nos ensinar a cada dia, que o nosso acesso aos céus seja sempre assim, Pai, de livre acesso, que nós possamos procurar isso, Pai, que nós possamos estar dedicando a nossa vida a Ti, Pai. Pai, que o Senhor esteja presente nesse devocional, que o Senhor fale através de mim, Pai, e que a mensagem de hoje possa ser para alguém que está aqui, que a pessoa possa entender os caminhos, que a pessoa possa confiar em Ti e ser obediente, Pai, porque o Senhor está aqui para nos amar, para cumprir os nossos propósitos, Pai, que são seus em nossa vida, mas nós precisamos dar esse passo, nós precisamos confiar em Ti. Que possamos todas entender isso, Pai, e que o dia de hoje seja maravilhoso, que o Senhor esteja presente em cada detalhe. Te amo, Paizinho, e agradeço por estar viva nesta manhã, Pai. É isso que eu peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém, amém. Gente, tá sendo desafiador acordar esse horário, né? Eu antes tinha mais gente, agora diminuiu e assim vai indo. Mas o mais importante que até ontem eu coloquei ali explicando um pouco sobre o café com cacau, né? O café com cacau surgiu porque eu já vinha fazendo esses devocionais. E quando eu assumi o compromisso de fazer ele aqui publicamente, ao vivo, aí você fica ainda mais fortalecida e você se obriga a estudar mais. Por quê? Eu não quero vir aqui trazer para vocês algo que eu nunca vi, que eu nunca experienciei, sabe? Então, da mesma forma que eu tô aqui falando do Senhor para pessoas que às vezes já ouviu ou não ouviu, na verdade eu estou aprendendo ainda mais fazendo esse devocional, sabe? Então é algo muito especial, que de verdade assim, que aquece meu coração. E como eu disse, eu não me importo se vai ter 20, se vai ter 10, se vai ter 5 pessoas, se vai ter 2 pessoas. Eu me importo que eu combinei isso não só com vocês, mas com o Pai. E eu estou cumprindo o meu combinado, sabe? E isso para mim é muito forte, porque desde que eu comecei a mudar a minha vida, eu comecei a fazer isso, pequenos desafios, sabe? Que estão me levando a resultados, a sucessos e um pouquinho disso cada dia, um pouquinho de sucesso nos desafios que eu coloco na minha vida,
eles me deixam mais forte, mais feliz. E isso é muito bom. Eu fico cada vez mais faceira e confiando em Deus mesmo, sabe? Porque eu sei que ele vai abrir caminhos. Então, não só na minha vida, mas na sua também. Então, a mensagem de hoje, eu fiz aqui anotei alguns pontos e eu já vou começar dizendo: Deus nunca falha. Ele está sempre presente cuidando de nós, mesmo quando tudo parece silencioso. Aí lembra que eu acabei de falar? Às vezes você está passando por situações, circunstâncias barulhentas, um monte de coisa acontecendo, e aí você se pergunta: onde está Deus nessa hora? Ele está ali. Pode ter certeza que ele está preparando você, normalmente está sendo forjada. Ele está preparando alguém para se erguer, para poder te ajudar. Então, ele sempre está por trás de todas as coisas, tentando nos ajudar, fazendo de tudo para salvar a nossa vida. Mas aí que entra a parte que eu falo para vocês da confiança e da obediência. Porque Deus, ele quer o melhor para nossa vida. Mas será que eu e você queremos o melhor para nossa vida? Já parou para pensar nisso? O quanto você se quer bem? O quanto você ama a Deus? O quanto você é obediente de verdade? Já parou para pensar nisso? Porque sem a obediência, infelizmente, não há bênçãos. Você vai escolher caminhos tortuosos. E Deus ele vai estar ali te cuidando. Mas não é da mesma forma como se você tivesse sido obediente. E ser obediente, às vezes, vai contra a nossa vontade. Porque às vezes você colocou algo na cabeça e você quer de todo jeito, mas às vezes não era o plano de Deus para nossa vida. E aí as coisas começam a dar errado e você não sabe por quê. Teve um devocional que eu falei para vocês sobre perguntarmos antes ao Pai Celestial. Então, sempre que você for tomar uma decisão, principalmente se for algo importante, não deixe de perguntar para Deus antes. E como eu disse para vocês, como que funciona? Conversa com o pai, pergunta para ele, conversa mesmo como se fosse um amigo seu assim, o melhor amigo do mundo, sabe? Se abre com o pai, ele vai te escutar. E nesse momento que você se abre com o pai, coloque nas mãos dele. Se você sentir um sim absoluto, segue o baile. Se você sentir que ficou aquela dúvida, aquele pesar assim, provavelmente não é para você agir, então não haja. E se você não sentiu nada, se orou, perguntou, tem feito isso e não tá sentindo nada, não age ainda. Espere no Pai, porque no momento certo você vai entender por que ele não te deu um sim absoluto. E aí que tá a nossa obediência. Quando somos obedientes, o Senhor vai tratar de resolver a nossa vida. Eu digo isso e vou falar novamente para quem é pai e mãe. Quando nós falamos não, é para nossa proteção, entende? Então, que nós possamos não ser desobedientes, que nós possamos não ser crianças birrentas, que possamos sempre ser um pouco mais sensível ao toque do Senhor. E sabe como que a gente atinge essa sensibilidade para poder ouvir mais os sussurros do Senhor, para poder sentir mais o que Ele quer para nossa vida? Quando nós silenciamos o barulho em volta. Sabe o que é esse barulho em volta? É quando você ainda está muito perdido. Quando você até tá melhorando, tá buscando, mas você ainda fica em rodas que não te elevam. Você ainda escuta muitas opiniões. Você de fato não dobra os seus joelhos. Você não tenta ler um versículo na Bíblia. Você está muito presente em festas, sempre bebendo bebidas e em quantidades grandes, tudo. Sabe quando tá barulhento? Você sabe quando tá barulhento. Eu não preciso te dar tantos exemplos. Com todo esse barulho, você não consegue ouvir o Espírito. Você não consegue sentir a presença de Deus. Então, que você possa parar um minutinho. Que você possa pensar nas ações, pensar naquilo que você tem feito, naquilo que você quer para a sua vida. Porque dessa forma você vai começar a sentir a presença do Pai em cada detalhe. Então, Deus, ele nunca falha. Ele está sempre por trás ali de todas as coisas. Vamos pensar assim, o pessoal do Egito. Vou explicar para vocês um pouquinho, não sei se vocês já conhecem, acredito que sim.
O Senhor queria libertar o povo do Egito, porque eles estavam sendo escravos, estavam sofrendo e eles estavam pedindo ao Pai para serem libertos. Então, Deus preparou Moisés. Olha a história de Moisés, que história linda. Ele ia ser morto. Eu fiquei emocionada já. Ele ia ser morto. E Deus preparou. Deus preparou. Deus colocou a mãe dele para poder salvar a vida dele. Entregou o cestinho para a irmã. A irmã foi lá, colocou às beiras do rio e ele foi salvo, né? Por uma mulher do Egito, pela aquela mulher maravilhosa, a princesa. E ele cresceu lá, com riquezas, com tudo. Mas ele tinha uma impressão dentro dele. Ele tinha um espírito dentro dele. O Senhor estava preparando aquele homem para salvar o povo do Egito. Só que antes disso, o que aconteceu? O povo do Egito estava sofrendo muito. Moisés acabou cometendo aquele assassinato. Então, algo muito ruim aconteceu para que ele se levantasse e fizesse algo muito bom. Entende? E logo depois disso, ele conseguiu libertar aquele povo. Eles sofreram, passaram por 40 anos assim, que foram muito desafiadores. Mas foram desafiadores porque eles também, embora quisessem ser libertos, a mentalidade deles não estava pronta para essa liberdade. Por isso eles passaram tanto tempo no deserto. Eles precisaram se preparar para viver o renovo na vida deles. Assim é comigo e com você. Se você, no meio do caminho que está sendo forjado, está sendo amassado, você desiste, então de que serviu tudo que o Senhor fez para sua vida, todos os planos que ele tem para sua vida? Normalmente vai ser difícil. Esse começo, a sua transformação, a sua jornada, ela nunca é tão simples, mas ela é essencial. Ela é necessária. Eu digo isso porque quem me conhece aqui há mais tempo sabe como eu era há 2 anos atrás e como eu sou hoje. E só Deus sabe como eu realmente tenho sido. Eu oro para Ele. O tempo todo eu converso com Ele. E hoje eu sou tão feliz, sabe? De verdade. Mas para chegar nesse nível de felicidade plena, de não precisar de coisas externas para me fazer feliz, eu passei por um deserto. Eu fiquei por meses sem sair de casa, sem conversar com uma amiga. Eu fiquei por meses só estudando sobre inteligência emocional, fazendo oração, estudando a Bíblia, indo à igreja. Eu mudei todo o meu ambiente, todo o meu ambiente. E é um deserto porque você não tá acostumado com isso, né? Eu tava acostumada a viver uma vida assim, né? Tananana. E de repente eu silenciei tudo. No começo foi difícil. Hoje é muito difícil eu me ver da outra forma, sabe? Eu olho pra trás e falo, caraca, que coisa, né? Ontem eu tava conversando com o Guilherme que eu tô aqui me posicionando no Instagram e eu senti várias vezes a necessidade de criar o projeto que eu tô criando e principalmente focado em restauração do casamento. É algo que eu vou dividir aqui com vocês hoje nessa live. E é muito forte porque desde criança, né, eu vi muitas coisas acontecerem na minha casa. Quando eu fiquei mais velha, eu acabei repetindo um pouco desse ciclo. E chegou um ponto que eu ia repetir novamente. Mas hoje eu tenho certeza, e escrevendo essa mensagem, eu entendi que Deus nunca falha. Porque eu precisei passar por todas essas situações para hoje estar aqui conversando com vocês. Eu precisei passar por tudo aquilo para hoje esse projeto sair do papel. E eu perguntei para Deus, gente, de verdade, e eu pedi para ele me responder com palavras. E eu pedi, Senhor, eu quero que o Senhor me fale exatamente essa palavra através de tal pessoa, porque senão eu não vou fazer. Eu preciso que você seja claro comigo, porque eu tenho medo também. E, gente, pasmem, 2 dias depois, eu ouvi da boca da pessoa exatamente as palavras. Então, Deus nunca falha. Às vezes, o que você passou tá te forjando para algo muito maior. Tá te forjando para algo muito maior. E às vezes dá medo, sabe? Eu odiei, não consigo falar o que eu ia falar.
Ontem eu falei pro Gui que eu tava um pouco preocupada, me sentindo um pouco ansiosa, porque eu quero trazer os conteúdos aqui, eu tenho tanta coisa na minha mente. E eu quero me conectar mais com as pessoas. E as pessoas estão acostumadas com o meu antigo eu, sabe? Do Velho Testamento, como diz minha amiga Rafa. Aquela Cláudia que era muito agitada, que falava e que não tinha vergonha de nada, que não tinha medo, que era, sabe? E hoje eu sou diferente. Eu posso dizer para vocês com toda a certeza do mundo que hoje eu sou uma nova criatura, porque quando eu começo a escrever algum texto para fazer vídeos, vamos supor assim, para viralizar, sabe? E aí que eu tento conectar com aquela Cláudia mais engraçada e mais falante e mais assim, eu já não consigo mais. Então hoje eu digo para vocês que eu tenho uma vida restaurada e que de fato eu sou outra pessoa, porque eu já não consigo me conectar com aquela Cláudia. Olha que coisa louca. E foi um processo, foi um processo. Hoje eu me vejo feliz assim e nada mais me faz falta, sabe? Eu não sinto saudades de ir numa festa ou de estar tão, sabe, sem o foco em Deus. A palavra é exatamente essa. Eu não me vejo mais não fazendo o que eu tô fazendo agora, por exemplo, aqui com vocês. E eu falei tanto, gente, eu fugi totalmente. Eu escrevi tanta coisa aqui, mas tem uma escritura que eu anotei que ela é maravilhosa. Você conhece, mas eu faço questão de falar novamente, porque ela diz muito sobre a mensagem de hoje, que sobre o cuidado de Deus conosco e que ele está presente em todas as coisas e que ele nunca falha. Então, em Deuteronômio 31:6 diz assim: Sejam fortes e corajosos. Não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Olhem que maravilhoso. Tudo está na Bíblia. É que a gente não tem costume de ler a Bíblia, é um livro difícil. E as pessoas às vezes acham que muita gente ainda tem um preconceito, ou às vezes não acredita tanto, mas existe algo muito importante na Bíblia. Na Bíblia existe todo o nosso manual da vida para você ser alguém melhor, para você ser mais semelhante a Cristo. E nós podemos ser semelhante a Cristo. Nós podemos amar como Ele amou, nós podemos ser bondosos como Ele foi, nós podemos cuidar das pessoas como Ele cuidou, entende? Servir como Ele serviu. Temos tantas chances de sermos melhor todos os dias, que nós possamos aproveitar essa oportunidade. Que hoje eu possa ter trazido uma boa mensagem para vocês, que vocês possam ter entendido, que possa ter sido para você, que hoje você possa confiar em Deus, que você possa dobrar o seu joelho e orar mais para Ele, que você possa ser obediente e que você possa ser sensível aos chamados de Deus. E para sermos sensíveis ao chamado de Deus, é importante por um momento na sua vida você silenciar um pouco. O barulho do mundo ofusca a luz de Deus. E eu digo isso com plena certeza, porque eu passei por todo esse processo. E hoje eu tô aqui, segurando na sua mãozinha, te ajudando a focar um pouco mais nisso. Se todo dia você estiver aqui no devocional e a gente dividir um pouco disso, você fazer a oração junto comigo, você ler um versículo que seja, você já vai estar dando um passinho a cada dia. Você vai estar 1% melhor. E Deus vai ver tudo isso. Assim como eu disse para vocês que alguém que é pai e mãe, quando um filho é obediente, nem que for nas pequenas coisas, nós ficamos muito felizes, muito agradecidos, muito fortes. Então, que hoje você possa ser um pouco mais obediente, que você possa confiar no Pai e saber que Ele nunca falha. Lembre-se, Ele levanta pessoas, Ele levanta lugares e situações para poder nos ajudar. Mas nós precisamos ser confiantes nele, ser obedientes e dar o passo, tá bom? Então, que hoje vocês tenham um dia maravilhoso. Obrigada por quem está aqui presente e até a próxima. Um beijo. Abençoada. Bom dia, amiga linda. Feliz que você está por aqui.